pessoal, eu sou a professora Beclane de Oliveira, tia das exatas. Vamos começar a estudar sobre função de primeiro grau, aquela que o x não tem expoente visível, que a gente subentende que é 1, mas não está visível, né? Onde existe uma variável x que ela é vinculada a um y. Então aqui, o que seria uma função, né? Função, ela seria uma aplicação relacionada entre conjuntos não vazios, que existe uma relação entre eles. Então, o domínio é de onde vai partir, né, os nossos dados, e eles vão estar vinculados a um contradomínio. A flecha, ela vai estar direcionada para o contradomínio, do domínio x para o contradomínio y. Nós temos 3 tipos de funções, as sobrejetoras, injetoras e bijetoras. Vamos começar estudando algumas características da sobrejetora. O que seria a função sobrejetora? Ela seria uma função onde não sobra nenhum elemento no conjunto B, que seria o conjunto do y. Não sobra nada, tá vendo? Todos os elementos estão vinculados a algum elemento do x. Outra característica, né? Por que ela não seria injetora? Porque nós temos aqui 2 elementos de x direcionados para apenas um do y. Então isso não pode na função sobrejetora, injetora. Então não seria injetora. E outra, não seria bijetora, porque para ser bijetora tem que ser sobrejetora e injetora juntos. Então se não for as duas juntas, não é bijetora. Então logo nós concluímos que esse exemplo aqui entre conjuntos, de relação entre conjuntos, seria função sobrejetora. E quando uma função ela é injetora? Aqui nós temos o domínio e o contradomínio, né? Podemos observar que os elementos em B do contradomínio são flechados apenas uma vez. A gente viu no exemplo anterior que no contradomínio, o contradomínio pode ser flechado por mais de uma vez, né? Então, logo, como cada elemento do contradomínio só recebe uma flechinha, cada um dos elementos, então ela é injetora. Outra característica, ela não é sobrejetora, por quê? Porque sobram elementos no contradomínio. Nós estudamos que a sobrejetora não pode sobrar elementos no contradomínio. Se sobra logo, ela é injetora. Então ela não é bijetora, porque para ser bijetora, ela tem que ser os dois, sobrejetora e injetora. Então se ela é só injetora e não é sobrejetora, logo ela também não pode ser bijetora. Vamos falar agora sobre a função bijetora. O que é bijetora? Bi2. Ela seria sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Quais características nós vamos analisar? Primeiro, todos os elementos do contradomínio B estão sendo flechados uma única vez. Não existe elemento sendo flechado mais de uma vez, né, vindo do conjunto do domínio. Então, logo, como cada elemento do B está sendo flechado apenas uma vez, é uma característica dela ser injetora. E sobrejetora, não temos elementos sobrando no contradomínio. Então, se não temos nenhum elemento sobrando, logo ela tem essa característica de sobrejetora. Então, essa função seria bijetora, porque tem todas as características da sobrejetora e da injetora ao mesmo tempo. Vamos estudar agora sobre o nosso A, que seria o nosso coeficiente angular. Olhando aqui no gráfico, esse coeficiente angular, que seria o valor de A, ele vai dar uma característica muito importante para o nosso gráfico dessa função de primeiro grau. Nós vamos analisar os 3 tipos que nós temos aqui. Se o nosso A for igual a zero, trata-se de uma função constante. Vai ser uma reta no nosso gráfico, paralela ao eixo x. Por quê? Porque se o nosso x ele estiver multiplicando zero, que no caso seria 0 vezes o x, nós vamos anular aqui essa parte do x. Então o nosso y sempre seria um número b, ele dependeria dessa constante b, e seria uma reta que passaria no eixo y, cruzaria o eixo y exatamente nesse valor b. Se esse valor b, por exemplo, fosse 2, então ela aqui, no nosso gráfico, ela estaria cortando o eixo y exatamente no ponto 2. Agora, quando que seria uma função crescente? Estudando esse coeficiente angular, quando ele é positivo, esse A aqui, que é a constante que acompanha o x, que seria o nosso A, que seria o nosso coeficiente angular. Quando ele é positivo, o nosso gráfico tem essa característica, da reta estar crescendo, desta forma. Crescendo em direção direita, para cima direita. Então aqui, nós substituindo nessa função o valor de x, nós vamos ter o y1, porque 2 vezes 0, 0, isso aqui vai zerar, qualquer número vezes 0 é 0, mais 1, então seria 1. Então se o nosso x for 0, o nosso y é 1. Então aqui, se o x for 0, que é exatamente onde nossa reta vai cruzar o eixo, o nosso gráfico, exatamente onde vai cruzar o eixo y, seria no ponto 1, x0, ou seja, não vai estar vinculado a nenhum número do x, porque vai estar cruzando exatamente nesse momento o eixo y, nós temos 1. Então, para x0, y1. Então, estaria cruzando exatamente no ponto 1, no eixo y. Agora, quando a gente coloca o valor 1 nessa função, substitui x por 1, no lugar do x fica 2 vezes 1 mais 1, certo? 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 2 dá 2, ou mais 1 dá 3. Então, se o nosso x for 1, nosso y vai ser 3. Então, se o nosso x for 1, nosso y vai ser 3. Então, nós achamos 2 pontos onde a nossa reta vai estar passando aqui no nosso gráfico. E daí a gente já pode traçar a reta que indica essa função. E a função decrescente, quando o nosso A, nosso coeficiente angular, é negativo. Aqui, no caso, nós temos menos 2. Então, substituindo aqui com alguns números de x para a gente conseguir achar pontos nesse gráfico, no plano cartesiano, toda vez que a gente coloca o x igual a zero, vai ser exatamente o ponto onde esse gráfico vai cruzar o eixo y. Então, quando o x for igual a zero, menos 2 vezes 0 mais 1, qualquer número vezes 0 é 0, então o y seria 1. Então, se o nosso x for 0, o nosso y é 1. Então, novamente, nesse gráfico, a nossa reta vai cruzar o ponto y exatamente no 1. Exatamente aqui. E a gente colocando o valor de x igual a 1 na função, menos 2 vezes 1 mais 1 dá menos 2 mais 1. Se você tem menos 2 com mais 1, menos 2 negativo com mais 1 positivo,
você fica com menos 1. Se você tem uma dívida de R$2, você pagou 1, você ainda continua devendo R$1, menos 1. Então, nesse gráfico, essa reta ela vai também passar pelo ponto de x igual a 1, que coincide com y igual a menos 1, né? Que substituindo lá na função a gente achou. Então, vai passar por esse ponto. Achando esses dois pontos, nós conseguimos cruzar essa reta, né, e conseguir visualizar as características de uma função decrescente. Então, constante, crescente, decrescente. Característica. Na crescente, à medida que o x ele vai aumentando, o y também vai aumentando. Característica na decrescente. À medida que o x ele vai aumentando, o y ele vai diminuindo. Então, vamos começar uma série de exercícios. Exercício 1. A tarifa de táxi é composta por uma parcela fixa, chamada bandeira, e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 km. O preço do quilômetro rodado é R$ 2,75 e o valor da bandeira é R$ 4,50. Quanto a pessoa irá pagar? Então, vamos lá. A gente logo identifica aqui que a gente tem um valor que ele vai variar, né, de acordo com uma constante, e um valor fixo, que é a nossa bandeira. Então, logo nós pensamos função de primeiro grau, que tem essa carinha aqui, né? Então, qual seria o nosso A e o nosso B? O nosso A, ele vai variar, né? Então, qual é o valor que vai variar? Aquele que vai multiplicar com os quilômetros rodados, né? Que é 2,75 por quilômetro. Então, a gente vai multiplicar esse 2,75 pela quantidade de quilômetros rodados. Então, nosso A vai ser 2,75. O nosso B, ele tá sozinho, tá vendo? Tá multiplicando com nada. Então, logo, ele é a nossa constante fixa, que seria a bandeira. Então, o B seria 4,50. Então, montando a carinha dessa função aqui, geral, né? Para todos os tipos de corrida que possa acontecer, ela teria essa cara. Y é igual a 2,75 vezes o x, que esse x seria o número de quilômetros rodados, né? Mais a nossa constante B, que seria de 4,50. Então, essa seria a nossa função, né, de primeiro grau. O que nós podemos calcular? Como aqui na questão diz que nessa viagem vão ser percorridos 7 km, nós temos o nosso x. Logo, o nosso y, que seria o valor a ser pago, nós conseguimos calcular. Então, o y, o valor pago, ele vai ser o 2,75 vezes o 7, né, que é a quantidade de quilômetros rodados, mais a nossa tarifa, nossa bandeira de 4,50. Então, resolvendo isso aqui, 2,75 vezes o 7, nós podemos transformar isso aqui numa fração para facilitar a nossa conta. Então, 275 vezes 7, 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 7, 49, com mais 2, 52. 7 vezes 2, 14, com mais 5, 19. Então, seria 1.925 sobre 100. Como que a gente faz, né? Se a gente tem 2 zeros aqui embaixo, né? A gente anda a vírgula, 2 casas para a esquerda. Nós estamos aqui, né? 1, 2, a vírgula entra aqui. Então, seria 19 e 25. Então, o y seria 19,25 mais a nossa bandeira de 4,50. Qual seria o valor total a ser pago? Vamos somar aqui por 4,50 para saber o valor total. 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. 9 mais 4, 13 vai 1. 1 mais 1, 2. Então, seria pago um valor de R$ 23,75. Questão 2. Um vendedor teve uma despesa de R$ 950 com a compra de blusas para revender. Ele pretende vender cada blusa por R$ 50. A partir de quantas peças vendidas ele começa a ter lucro? Então, vamos lá. Para ele ter lucro, ele tem que recuperar o dinheiro que ele investiu, né? Ou seja, os R$ 950. Então, lembrando da nossa carinha aqui, da nossa função de primeiro grau, nós temos que identificar, desses valores dados, o que seria o que aqui na nossa função, né? Então, se a gente sabe que teve uma despesa fixa de 950, que 950 vai ser o nosso Bzinho, nossa constante fixa. Porém, não foi uma despesa, então vai estar com sinal negativo, menos 950, né? Ele quer vender a blusa por R$ 50. Então, o nosso Azinho aqui vai ser o 50. E o X vai ser o número de blusas que ele tem que vender, né? O número de blusas que serão vendidas. Por que eu não botei 50 no X, botei no A? Porque o A é uma constante, né? Então, independente de quantas blusas vão ser vendidas, a constante é aquela parte que vai se manter fixa, que vai ser os R$ 50, que é o valor de cada blusa. Então, por isso que eu não substituí 50 no X e sim no A. Né? Porque o A e o B são constantes, né? E aqui nesse problema nós temos duas constantes. Uma que vai variar de acordo com um outro valor, que seria o número de blusas vendidas X, e uma outra fixa, né? Que seria a nossa despesa. Então, a gente tem que saber para qual valor aqui de X a gente quita essa dívida aqui de R$ 950 e começa a ter lucro. Né? Então, vamos lá. Quando a gente tem esse y igual a zero, quer dizer que a gente já quitou tudo, né? E a partir daí, do zero para positivo, já começa a ter lucro, né? Então, para a gente achar esse ponto, exatamente esse ponto, a gente deixa de ter despesa e passa a ter lucro, nós vamos sempre colocar o y como zero, tá? Então, vamos lá. Então, esse 950 está desse lado negativo, né? Vamos lá, a gente tem a variável x aqui junto com 50, Vamos isolar essa parte. Vamos jogar esse 950 para cá com o sinal oposto. Se desse lado da igualdade ele está negativo, para que ele vai positivo? 950 igual a 50x. Agora, esse x, ele vai ficar sozinho, não gosta de companhia. Então, a gente vai pegar esse 50 e jogar para cá. O que acontece? Quando a gente tem uma multiplicação e a gente transfere esse valor para o outro lado da igualdade, vai ser o oposto, né? Aqui o negativo não ficou positivo, na multiplicação, ao contrário da multiplicação, o inverso é a divisão.
Então, 950 dividido por 50 vai ser igual ao nosso x. O que a gente pode fazer? Se a gente tem zeros em cima e embaixo de uma fração, a gente pode cortar, né, as mesmas quantidades, tanto em cima como embaixo. Se a gente tem um em cima e um embaixo, a gente pode cortar o de cima com o de baixo. Então, 95 dividido por 5, a gente fazendo a divisão aqui. 9 dividido por 5 dá uma vez, né? E sobra 4. A gente baixando. 4 não dá para dividir porque é menor, então vamos baixar o 5. Que número multiplicado por 5 vai dar 45? 9. Então, 19. Então, nosso x é igual a 19. Então, a partir da 19ª peça vendida, esse comerciante vai começar a ter lucro. Questão 3 da 6 granilha. A função g de x igual a 84x vezes x representa o gasto médio com a compra de água mineral de uma família em x meses, ou seja, x seria a quantidade de meses. Se eles comprarem um purificador de água que custa R$ 299,90, em quantos meses eles recuperariam esse valor não comprando mais água? Então aqui, a gente transferindo essa função para cá, né? Esse g de x seria nosso y, seria y igual a 84 vezes x, que seria o número de meses. Em quantos meses eles recuperariam aquele valor? De R$ 299,90. Ou seja, aquele valor seria o nosso y, né? Por quê? Porque 84 multiplicado pelo número de meses daria um valor x em reais, que seria gasto. Então, nós vamos substituir aquele 299,90 no lugar do nosso y e vamos copiar o restante da nossa equação. Nós precisamos achar em quantos meses esse dinheiro aqui vai ser recuperado. Então, nós vamos jogar esse 84 que está aqui multiplicando para cá, dividindo. X é igual a 299,90 dividido por 84. Eu sempre gosto de transformar as decimais em fração, porque eu acho que fica mais fácil a gente resolver. Então, aqui ficaria, ó, a gente transformando isso em fração, né? Se à direita nós temos depois da vírgula dois números decimais, então seria 100, né? Seriam 2 zeros embaixo, então seria 100. Dividido por 84. Quando a gente divide uma fração por outra, né, que aqui seria como se fosse 84 sobre 1, como que a gente faz essa divisão entre frações? Se repete a primeira, inverte a segunda. Então seria 1 sobre 84. Então, multiplicando, né, as frações, eu joguei o valor aqui para cima e apaguei para dar mais espaço porque estava muito pequenininho para visualizar. Então, continuando isso aqui, né, nós vamos multiplicar as frações. 2.999 vezes 1, 2.999. 84 vezes 10, 840. Então, eu já logo vi que isso aqui vai dar um valor aproximado. 2.990 dividido por 840. Ó, nós temos 3 casinhas aqui. Então, 3 casinhas aqui, pegando aqui, seria menor. Não conseguimos dividir, então vamos pegar mais uma casinha. Ou seja, vamos dividir esse valor todo por algum número próximo. Como eu consigo visualizar aqui que 3 vezes 8 é 24, então acredito que deve ser 3 aqui. Vamos checar. 840 vezes 3, porque provavelmente vai ser o número mais próximo que a gente vai conseguir. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 8, 24, com mais 1, 25. Olhando aqui, eu acredito que o 4 já vai ultrapassar. Por quê? Porque 4 vezes 8 já vai ultrapassar, exatamente. Então, vamos tirar daqui, esse valor que a gente calculou, para ver o que vai restar. Restou esse valor. A gente não consegue dividir, porque é menor, então daí a gente colocar agora, se a gente coloca vírgula, e acrescenta um 0 aqui. Então, que número a gente pode multiplicar por 840 para dar esse número, né? Levando o 8 em consideração, eu acredito que o mais próximo seja 5. Porque se for 6, já vai ser 48, então já passou. Então, vamos tentar aqui o 840 por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20 vai 2. 5 vezes 8, 40. Com mais 2, 42. Se for vezes 6, vai passar. Porque vai dar mais do que 4.800, exatamente. Então, vamos tirar isso aqui. A gente coloca o 5 aqui, né? E aqui não dá para dividir, então já sabe que isso aqui vai dar um quebradinho. Então, seria mais ou menos 3 meses e meio. Qual é a metade de 3 meses e meio, né? 5. 3 meses e meio. Seria aproximadamente. Como metade de um mês seria 15 dias, poderia ser 3 meses apenas, né? Ou 3 meses, para ser mais exato, 15 dias. Porque meio, a metade de um mês seria 15 dias. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre função afim, função de primeiro grau. E na próxima aula nós vamos estudar função quadrática, função de segundo grau.